De volta aqui, gente, penúltimo conteúdo e tá acabando o nosso evento aqui. Preciso relembrá-lo, né, que temos desconto aí, pré-venda encerrando do RH Summit. Vou falar várias vezes porque eu quero mais gente comigo, tá? Esse ano foram 5.400. Ano que vem eu tenho um desafio de trazer para o Expo Center Norte 7.000 pessoas, para a gente falar de RH, mas não de recursos humanos, a gente falar de resultados humanos. Então fica a dica aí, aproveita aí para comprar com desconto ou para pedir para o seu chefe, tá bom? E agora a gente vai falar de algo que eu usei bastante nas divulgações do RH Talks. Não existe employer branding que sobreviva a um DP que não funciona. É muito lindo escrever uma página de carreira, falar de experiência do colaborador ou publicar aquele monte de coisa quando você divulga uma vaga. Mas será que isso acontece de verdade? E onde que o DP entra nisso? Então a gente vai falar sobre dados, agilidade e principalmente experiência. E tá aqui comigo uma pessoa que foi, acho que o momento certo de eu chamar a Laura, porque a Laura trabalha muito com RH ágil e ela está exatamente vivendo esse momento de entender um pouquinho mais o DP dentro da BASF, que para quem não conhece é uma das maiores empresas do mundo e que eu já tive algumas pessoas da BASF aqui comigo e sempre é uma referência para a gente aprender. Laura, é um prazer ter você pela primeira vez no nosso RH Talks e que outras vezes com certeza a gente vai ter também. Ai, que ótimo. Muito, muito obrigada. Muito bom dia a todos e todas. Aliás, já é boa tarde para Já boa algumas tarde. pessoas, né. Então, estou muito contente pelo convite de estar aqui com você. Obrigada mesmo. Laura, mas e quando é que a BASF entendeu que para falar de experiência, para falar tudo de seja candidato ou colaborador, precisava você mergulhar no DP? Legal. Primeiramente, eu tenho a felicidade de dizer que eu entendo que na empresa que eu atuo hoje, o departamento pessoal é muito relevante. Então, em todos os momentos que a gente tinha de virada, essa área era uma área chave para a decisão. Mas quando a gente olha para a experiência, num primeiro momento a gente viu a entrada do colaborador, desde a contratação, a admissão, o onboarding, quais eram os momentos que importam. E a gente observou que não existia tudo aquilo sem departamento pessoal. Não existe você simplesmente trazer uma pessoa de mercado e o departamento pessoal não processar, não trazer para dentro e tudo certo, né. E aí a gente encontrou alguns desafios e muita parceria, na Uhum. verdade, com essa área e colocamos em jogo e em foco nesse momento, né, para poder atuar. Não, bacana, acho que você traz uma frase que acho que todo profissional de DP queria ouvir, que eles são parte, que eles são fundamentais, porque existe muitas vezes a empresa que: "Ah não, RH, departamento pessoal, deixa eles lá trabalhando com os documentos, com a burocracia". Então, vamos lá, acho que todo profissional de DP queria ouvir isso, que ele é importante. E quais processos desse departamento pessoal que vocês priorizaram? Porque, de novo, eu estava batendo anteriormente, não é tudo ao mesmo tempo. Vamos por partes, vamos priorizar onde gera um impacto mais significativo, direto. Então, quais processos vocês pegaram desse DP primeiro para colocar no teste, para começar a adaptar, para colaborar com essa experiência de todo mundo? Eu vou trazer 2 exemplos aqui. O primeiro, vou falar até como colaboradora. Quando eu entrei, você queria saber de um benefício. Existia cada informação em um canto, você não conseguia falar com uma pessoa do RH que conseguisse sintetizar todas as ideias em um único lugar. Falasse assim: "Olha, você tem uma lista de coisas", não existia isso. Era muito complexo. E foi criado então intranets, então tinha vários sites que a gente tinha que ficar entrando para poder ver o benefício. Era enlouquecedor, assim. Você imagina para o pessoal de operação? É mais difícil ainda. Eu quero a resposta rápida, né? Isso, exatamente, eu quero na minha mão. Então, a gente criou um sistema único que tudo que o colaborador precisa ou a liderança está neste canal. Uhum. Então ele funciona como um repositório de artigos, mas também como abertura e tratativa de chamados. Então tudo que você imaginar da jornada como um todo, ela vai estar canalizada neste
ponto em específico. Então tem artigos para o líder, mas também tem artigos para o colaborador, porque às vezes você vai entregar um benefício, vou falar, por exemplo, o Canal Sempre Bem, que te dá todo um suporte ali, vou te falar de psicologia, né, você está numa crise de ansiedade muito grande, precisa de um apoio, você enquanto colaborador, para acessar aquela informação, você precisa acessar de uma forma. Uhum. Enquanto líder, você observando no seu time, você precisa saber de outra forma para poder saber lidar. Então esses conteúdos, eles estão separados de forma específica e bem organizada para as pessoas acessarem. Uhum. Também trouxe a vantagem desse canal de abertura de chamados, porque a gente centraliza num único lugar todos os chamados. Então você quer abrir, por exemplo, eu tenho uma dúvida de férias, eu tenho uma dúvida de ponto, eu quero mandar o meu atestado, é tudo neste canal também, e isso também facilita para a gente, porque vira um grande dashboard. Então esse é o primeiro exemplo. Agora o segundo foi que durante a jornada do onboarding, a gente observou que as pessoas na parte de admissão tinham 19 pontos de contato com o departamento pessoal. Gente, 19 pontos de contato é uma loucura. Uhum. A pessoa, ela tá querendo entrar na companhia, ela fala: "Nossa, processo seletivo, que legal, amei". E aí ela se depara com papel, papel, burocracia, DP. Gente, ninguém aguenta. A gente conseguiu, e isso a gente não contratou uma plataforma, foram coisas que a gente usa através do 365, né, que é Uhum. o sistema da Microsoft, alguns deles, outros a gente pagou bem baratinho, que é de assinatura digital, por exemplo, Adobe Signing, Uhum. ou ainda a gente fez um esquema de comunicação contínua, que a pessoa vai sabendo o status e tudo ela vai subindo para um SharePoint. Então, hoje não existe mais aquela papelada, não existe aquela burocracia, não existe mais aqueles pontos de contato. É claro que tem uma pessoa ponto focal para se você tiver uma dúvida e de repente as comunicações não estão claras, Ele é o dono você dessa tira. jornada, né? Isso, ele é o dono. E a gente tem isso por localidade, cada RH local ali faz esse trabalho. Então, assim, ficou belíssimo, porque no final de 19 a gente enxuga e a experiência vai para o teto, né, o Uhum. nosso resultado também. É, porque você olha a quantidade de coisa que você tem que pedir, por mais que muita coisa do próprio governo já esteja digital hoje, se a empresa não se adaptou, ela não se ligou nisso, ela vai continuar naquele processo, e às vezes você cadastrou numa vaga, você, nossa, teve o aceite, aí começa. Não, daí você vende, nossa, a Basf é uma empresa ágil, moderna, tecnológica. Aí quando a pessoa chegou por admissão, ela, Ué, Deus, socorro, eu acho que me venderam eu confesso que na minha admissão eu fiquei desesperada, eu fiquei pensando na experiência do colaborador, eu falei: "Gente, já tenho o meu primeiro desafio aqui". pronto. E aí acho que é o ponto que você traz, primeira coisa que você falou na sua primeira fala, eu também sou colaboradora. E eu vejo muitas vezes que o RH e o DP esquecem disso. Não, tem que melhorar a experiência do colaborador. Você é um colaborador também. Já começa pela sua, experiência. E hoje vocês conseguem mensurar em indicadores o antes e o agora, acho que já tem um impacto, positivo, nesses candidatos, nesses colaboradores, né? Claro, claro. Assim, tem muitas coisas que a gente consegue mensurar, por exemplo, em recrutamento e seleção, ficou muito mais fácil de ver a melhora significativa ali de satisfação, não só externa, mas a Uhum, propriamente dita do interno, do uhum, líder e do HRBP. Então, essa satisfação ela melhora de como um todo. Mas algumas partes eram bagunçadas. Então, quando eu te falo, por exemplo, dessa questão de acesso rápido às informações para admissão, a gente não tinha mensuração. uhum, Então, a gente sabe porque o NPS do onboarding está muito bom e isso está diretamente conectado, porque a gente faz logo quando ele completa ali a primeira semana, a gente faz o primeiro NPS, para entender como foi a parte de documentação e tudo mais, e o NPS está bem alto. uhum, Então isso nos diz que a gente está acertando. Para você ter noção, o nosso NPS vai ali de -100 a 100, a uhum. gente está, eu acho que está em 78, se eu não me engano, então é um número bem expressivo. Mas se você falar assim, antes tinha indicador para isso? Não tinha. A gente observa, por exemplo, turnover, que também é um indicador que fica Uhum, no DP, né. Diferente de mercado, que às vezes a gente olha ali para 6 meses para verificar que a pessoa realmente ficou na companhia, na Bastos a gente tem que olhar para 2 anos, uhum. 3 anos, porque a companhia é muito complexa, são 14 negócios. Até você entender quem você é, o que você tem que fazer, como que você faz, Vai demorou tempo. 1 ano, Uhum, demorou 1 ano. Você fica 1 ano ali perdido. Então, nesse caminho, a gente tem que estender esse turnover e mais do que isso, eu observo também,
todas as siglas que a gente tem, todos os negócios que a gente tem, as unidades que a gente tem, onde elas estão espalhadas, eu digo não só Brasil, mas toda a América do Sul, para verificar se tem um ponto em específico. E vou te contar que graças a esses números, a gente já fez projetos de desenvolvimento de pessoas e de fidelização de talentos, porque, por exemplo, um turnover que a gente pegou um pedacinho ali que estava ruim, a gente fez stay interviews, que são as entrevistas por competência, Uhum. que ajudam muito a garantir que a pessoa permaneça na companhia antes mesmo de ir embora, de Uhum. pensar em ir embora, na verdade, né. Porque depois da entrevista de desligamento não adianta mais nada, né. Eu gostei de um ponto que você trouxe de trazer o número do NPS, porque você vai talvez algumas pessoas olhem e falam: "Ai, 79, ai". Se você olhou um NPS que tá 97, 98 ou tá muito alto, eu posso te garantir que esse número é mentira, tá. Eu posso te garantir. Sim. Tem 2 vieses, ou a pessoa respondeu de qualquer jeito pra se livrar daquilo, eh, ou ela respondeu com uma nota alta, porque ela tem medo de sofrer alguma represália ao avaliar, seja a empresa ou seja o líder, de forma ruim. Então, um ENPS, que é o NPS interno, se ele estiver muito alto, temos um problema aí que você precisa sair dos relatórios para entender. Sai da sala, vai lá no meio da operação para entender o que está acontecendo. Então, não baliza como marketing. O marketing, nossa, nosso NPS é 98, tá ótimo. Pode acontecer. Quando a gente está falando de colaborador, quando é muito alto, cabe desconfiar e quase sempre é mentira quando a gente vai olhar. É aquele o NPS por cabresto, que nem você obriga a pessoa a votar. Ou teve um salto muito grande entre um e outro, né. E eu acho que um ponto importante também de usar o NPS e o INPS também, porque você tem que treinar as lideranças, porque às vezes a pessoa não sabe e ela vê assim: "Ah, 34", ela: "Meu Deus, tá horrível", Uhum. e às vezes calma. É uma pessoa dentro do Isso, porque é de menos 100 hum, até 100, né, então é uma elasticidade, a gente tem que considerar isso também, né. E uhum, se a alta liderança não tá treinada para ver esse número, ela pode julgar previamente, né, ou então uhum, ficar focado no 90, 97 e etc uhum. e tal. De novo, gente, a gente voltar a explicar as coisas para as pessoas. E quando a gente está falando de NPS, vou furar um pouquinho a pauta, Laura, é explicar para esse líder que eu não estou botando um alvo nas costas dele. Eu estou mostrando oportunidades de melhoria que vão impactar o resultado dele. Porque nenhum líder também gosta de toda hora estar recebendo gente nova. Construir uma equipe demanda relacionamento, isso demanda tempo. Então explica para o líder o que que é isso. Quando você manda o resultado de pesquisa de clima, a mesma coisa, explica o que significa aquilo. Não parte do princípio que todo mundo sabe. A gente falou de impacto interno, agora a gente vai o quanto isso impacta para o externo, né, porque aí reverbera na marca empregadora. E eu tenho batido muito nos últimos tempos que tem muita gente querendo parecer e poucos sendo. Se você trabalha muito bem a partir do DP, passa por todas as áreas, liderança, isso vai reverberar numa marca empregadora para fora. É esse orgulho, por exemplo, que você tem que falar da BASF hoje, é pela experiência que você vai indicar para outra pessoa. Quando alguém perguntar como é que é trabalhar lá, você vai falar. Ou simplesmente, quando você vai escrever uma vaga, você escreve sabendo que você vive aquilo de verdade. Então, qual foi o impacto desse interno que virou para fora hoje, que vocês já entendem de marca empregadora ou facilitou a atratividade como um todo? Ai, legal. Eu acho que a gente teve a oportunidade de visualizar que existe uma paixão verdadeira pela companhia. As pessoas elas têm vontade de participar ativamente e de construir junto, mesmo coisas que são processuais. Então, quando eu falo do desenho desses processos que eu trouxe aqui como exemplos, as pessoas elas foram ouvidas. A gente desenhou as personas dos nossos colaboradores. Então, hoje a gente vai ter ali a persona de campo, operação, administrativo, comercial, líder promovido e líder contratado. Olhando só para este processo, para a gente desenhar pensando nessa persona, nesse cuidado. Então, eu acho que quando isso acontece, as pessoas falam da companhia naturalmente. Uhum, Então, a gente olha hoje para uma nota de Glassdoor do Brasil que está 4,4. Poxa, uma nota excelente, os comentários são muito bons. uhum. A gente vê posts no LinkedIn, a gente coleciona, a gente fica pegando ali, ó, viu que Garimpando. alguém postou, tira um print, guarda.
Tem muita coisa legal que acontece ali que a gente participa. E agora, nesse novo papel que eu tenho de trazer essa experiência para dentro do departamento pessoal também, né, olhando especialmente para a tratativa das lideranças com os colaboradores, tem coisas muito lindas que acontecem. Então eu vejo, por exemplo, mulheres grávidas sendo promovidas. Uhum, Então a gente faz esse processo, porque pensa, ele junto com o HRBP, junto com o RH, tá decidindo aquilo, mas vem diretamente para o departamento pessoal. E se você processa errado? uhum. E se o pagamento não vem correto? E se ela não tem todos os benefícios que ela precisa para como grávida, para ela usufruir? Isso impacta muito na experiência. Então, quando a gente olha para a jornada como um todo, o departamento pessoal ele está em tudo. E quando a gente olha para como reverbera para fora, essas pessoas colocando nessas redes sociais, ou ainda no Glassdoor, ou qualquer lugar que seja, seja no churrasco da família, isso traz muita marca empregadora em todos os lugares, né, até Uhum. porque a gente tem operação. Não dá para contar também só com redes. É, de repente, o operário que ele sentiu que ele tem segurança naquela Hum. fábrica, E que o que boca a boca funciona muito lá ainda. funciona, funciona. Por exemplo, o salário caiu em dia. Uma vez eu falei com uma colega, ela falou: "Nossa, por que as pessoas colocam isso na pesquisa de clima?" Porque é relevante, o salário caiu em dia. Uhum. Não, a pessoa que te perguntou isso, dá uma olhada naquela planilha das agências que vaza todo ano que você vai entender o que que acontece. Exatamente, Que ou exatamente. aquelas perguntas de recrutamento que às vezes esses dias uma pessoa me mandou um form, Laura, que era a pessoa estava na pergunta, o que que era uma agressão para a pessoa e eu: "Oi?" Tipo, "O tá tudo bom, né?" Já é o sinal que não é um lugar legal para você trabalhar, já não Exatamente. vai dar muito certo. E aí eu vou te pedir para a gente finalizar aqui que, quais as recomendações para quem seja de uma pequena, média ou uma grande empresa, por onde esse DP começa, o que que ele aprende primeiro, né, para depois passar a ser um DP que é tratado mais de forma estratégica, que é chamado para essas conversas e não só quem recebe o "você tem que imputar tal coisa, você tem que fazer tal coisa", como que ele faz essa virada? Primeiramente, acho que é conhecimento, né, não dá para fazer sem saber. Perfeito. Eu acho que você já detém o conhecimento dos números, eles estão na sua mão. Você já detém conhecimento do processo, estão na sua mão. Mas a gente precisa transmutar isso para dentro da jornada. E quando a gente fala disso, use os indicadores ao seu favor. Uhum, Então, hoje a gente conseguiu transformar todas as nossas planilhas em um Power BI, que ele é automatizado, a gente consegue pegar por unidade de negócio, por estado. E essas coisas conversam, os números conversam com as pessoas. E quando você vai explicar e você traz muita profundidade, a pessoa que está do outro lado da mesa, ela fica vendida. uhum. Ela entende que aquilo é relevante e que ela tem que fazer algo. Quando você fala assim: "Olha, a gente teve um número X de desligamentos esse mês em tal unidade de negócio. O que está acontecendo aqui? Uhum. Vamos puxar por liderança para entender?" Você traz, para o HRBP, para o RH, para a liderança, um viés que às vezes não está em cash ali para ele, que ele não está visualizando, que ele não está realmente atento. Então eu acho que é se empoderar disso, entendendo que o departamento pessoal já é parte da estratégia. Sem a base é pirâmide de Maslow, totalmente, assim. Uhum. Sem a base não existe o resto. Cai tudo, né. Cai tudo, desmorona. Então, assim, se empoderar desse papel, mas com propriedade de dados e fatos, e aproveitar do conhecimento que possui para poder ir além e se aprofundar e vender as ideias de forma mais consistente. Acho incrível você trazer isso de se apoderar das coisas, sabe. Vocês já sabem, a galera já sabe. Você sabe a importância de pagar em dia, de um imposto, de uma guia, você sabe. Às vezes é comunicar um pouco para outro lado que isso é importante, mostrar o impacto que isso tem. Eu tenho batido bastante e essa edição nasceu muito para que esse RH entenda que o DP é necessário, que ele é parte, ele é o alicerce, dessa trajetória toda de gestão de pessoas. Então é muito legal de ver uma empresa gigantesca virando e olhando para o seu DP e já considerando ele, já considerava, mas ainda mais, parte de toda a estratégia de gente dele. Então, quero te agradecer, Laura. Quem quiser aprender mais com você, amiga,
Faça seu merchan aí para o pessoal te acompanhar. Ai, legal, legal. Olha só, agora em novembro, lá pelo Grupo Troca, a gente tem a turma de experiência do colaborador e agilidade no RH. Então, quem tiver a fim de participar, basta me buscar ali no Instagram, Ragilex, RH, Ágil EX. E aí a gente conversa e se fala. Eu também vou publicando várias coisas sobre o tema. Me chama em inbox, que eu sou super disponível, e a gente vai trocando ideia. Pessoal, terminamos esse conteúdo e agora a gente vai para o próximo, onde a gente vai falar de algo que é muito negligenciado nos diagnósticos que são feitos por consultorias. Elas olham para clima, cultura, marca empregadora, mas dificilmente elas mergulham no departamento pessoal. Vai rolar um comercial rapidinho aqui e a gente volta já já com a Areta do Grupo Voito, tá bom?